Meus caros irmãos, boa noite a todos. Vamos agora dar início nos nossos estudos e, como sempre o fazemos, através da nossa prece de início, elevando nesse instante os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nosso Mestre amado, inicialmente agradecendo a oportunidade que nos é dada de estarmos reunidos nessa casa, com o propósito do estudo, do aprendizado, oportunidade na qual sempre também recebemos do alto bênçãos generosas que vão muito além das lições que aprendemos e compreendemos, as bênçãos de saúde, de paz, todo o amparo e proteção que sempre recebemos nessa casa de forma abundante. Nesse instante, Mestre, nós queremos rogar ao Senhor que nos inspire e nos ajude nos estudos dessa noite, que os nossos bondosos amigos e benfeitores possam nos ajudar, tanto na leitura, nas explicações, bem como também no entendimento e na assimilação da lição que temos reservada para essa noite. Lhe pedimos, Senhor, que ampare, ilumine e abençoe todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que o Senhor possa também levar as bênçãos e o amparo dessa hora aos nossos lares, aos nossos entes queridos. Lhe pedimos também, Mestre, que o Senhor ampare e ilumine os nossos irmãos e amigos que não puderam estar aqui hoje conosco presentes, de forma que essas bênçãos sejam levadas a todos eles. E que essa oportunidade do estudo nunca nos falte. Ave Maria, cheia sois de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciado o nosso estudo mediúnico desta noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Boa noite aos que a gente ainda não havia se encontrado. Meus irmãos, para quem pôde hoje dar uma olhadinha no livro, nos domínios da mediunidade e fazer a leitura prévia, deve ter observado que hoje é um capítulo de despedida dessa obra. É um capítulo mais curtinho, é um capítulo mais sucinto, e a gente vai observar aqui que nós vamos ter tanto uma despedida como um tom também de agradecimento. E nós vamos observar como que André Luiz, Hilário e Aulos vão mostrar para a gente que a mediunidade é algo muito mais abrangente no nosso dia a dia do que simplesmente o exercício da comunicação com o plano imaterial nas nossas reuniões mediúnicas, que aqui acontece às quintas-feiras. Ou seja, a mediunidade é algo muito mais amplo, muito mais abrangente, conforme nós vamos ver. E o interessante, antes da gente começar o capítulo propriamente dito, é que a gente está fechando o ano, nessa última reunião de novembro, e fechando um ciclo de estudos também dessa obra. Analisando lá as anotações e os temários que eu tenho em casa, para os irmãos terem ideia, nós começamos a estudar esse livro em maio de 2023. Foi quando a gente pegou o primeiro capítulo e viemos estudando sempre as últimas quintas de cada mês, algumas ocasiões eu, outras o tio João, outras o Euler, outras a Dona Luzia, e aí a gente então abordou esses 30 capítulos que foram para a gente de grande aprendizado, de muito aprendizado. Até porque não é a primeira vez que a gente faz isso, mas sempre que a gente volta numa obra tão relevante como essa, a gente volta diferente. Eu já posso ter lido e estudado,
mas daqui a algum tempo a gente vai ter mais experiência, seja no campo mediúnico, seja da própria vida, dos conhecimentos que a gente adquire, daquilo que a gente viveu, e aí a gente vai perceber de forma diferente, mais nítida, detalhes que a gente não observava. Enfim, o estudo é sempre enriquecedor, né? Então, da mesma forma que André Luiz e Hilário vão se despedir com pena de Aulus, né? Como a gente imaginasse o seguinte: eles estavam despedindo de um emérito professor, de um grande professor, e nós vamos inclusive relembrar isso aqui hoje. E eles, né, de certa forma se sentiam disso. Nós também, de alguma forma, nos lamentamos, né, de terminar esse estudo, mas no final do nosso tempo aqui nós vamos anunciar o que nos espera em matéria de estudo, especialmente as últimas quintas-feiras, que são sempre estudos assim, né, a casa, as atividades mediúnicas param para a gente estudar. Sempre foi assim e vamos continuar dessa maneira. Então vamos lá. O capítulo é pequenino, ele é mais curto, é mais resumido. Nós vamos então ter condições de lê-lo, de comentar e de trazer também algumas ilustrações, alguns comentários extras. Capítulo 30, últimas páginas. Livro Nos Domínios da Mediunidade. Acompanhávamos o assistente, refletindo agora em nossa separação. Achávamos, Hilário e eu, preocupados e comovidos. Ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e expectantes, renteamos com o homem do campo, manobrando a enxada na defesa do solo. Então eles estavam nesse clima, né, de pesar, de comoção, por perderem a companhia de um grande professor, e começaram então a observar alguns quadros do dia a dia, das rotinas diárias, né, que acontecem todo dia na Terra. E aí primeiro abordaram o senhor que trabalhava com enxada num campo, numa lavoura. Aulus apontou com a mão direita e rompeu o silêncio murmurando: vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita. A planta é o médium da frutificação. E a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Aqui, meus amigos, a gente já vê um elevado conceito de Aulus. O que ele está nos mostrando? Nós todos somos médiuns no sentido mais amplo do termo. Como assim? Todos somos intermediários de algo, ou seja, todos nós recebemos recursos, processamos a nossa maneira, com o nosso conhecimento, com a nossa bagagem, com as nossas possibilidades e oferecemos algo em seguida. O professor estuda, aprende, para que um dia ele seja o intermediário, o médium da lição. O lavrador adquire a experiência com o trato da terra para ser o médium, conforme Aulus colocou aqui, da colheita. Ou seja, graças a ele, por meio dele, nós temos o alimento na mesa. Da mesma forma que a flor é o médium do perfume, ou seja, a flor recebe a seiva da planta, sintetiza dentro de si, nos seus processos biológicos, químicos, e devolve o quê? Perfume. A planta recebe a água do solo, o adubo, os elementos dispostos na terra, a luz do sol, e transforma o quê? Em fruto. Então vejamos que na natureza, nós todos somos médiuns em alguma medida, no sentido de que recebemos algo, processamos e entregamos a quem está à nossa volta. Avançávamos e em breves momentos
vimos-nos defrontados por singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplainava enorme peça e observou: possuímos no artífice o médium de preciosas utilidades. Da devoção com que se consagra ao trabalho, nasce elevada percentagem de reconforto à civilização. Então ele estava observando os quadros mais simples das rotinas humanas, das atividades diárias, das profissões, dos afazeres, mostrando o seguinte: vejam só, esse carpinteiro, ele recebe uma peça bruta de madeira e transforma numa mesa, numa cadeira, num banco, em um ou outro utensílio que seja utilizado, que leve conforto, que leve bem-estar a alguém. Não longe, surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava um escopro. O escopro é uma espécie de uma talhadeira, de um formão, ferindo a pedra. E aí Aulus disse: eis um escultor, disse Aulus, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. O assistente prosseguiu enunciando importantes considerações sobre o assunto. Então vejam só, vejam que interessante, meus irmãos, o que é o conceito de arte trazido por Aulus. A arte é a mediunidade do belo, ou seja, há um ideal de beleza, existe. Tanto é que, tal como as demais virtudes, em sua sublimidade, nós ainda não conhecemos na Terra em toda a sua excelsitude, igual a gente estudou aqui na última terça. Nós na Terra nos deparamos com virtudes e com valores ainda relativos. A felicidade que existe na Terra, ela não é absoluta, ela é relativa, ela é parcial. Da mesma forma, a verdade. Por quê? Porque se a gente tivesse contato com a verdade total, nós não seríamos capazes o quê? De processar, É tal como quem se encontra na escuridão e acende uma luz muito forte de repente, o que acontece? Ofusca, às vezes até cega. Por quê? Porque a nossa capacidade de percepção ela é graduada até um determinado limite. Então, a inteligência é relativa, a felicidade é relativa, como a gente dizia, a verdade ela é parcial. E a beleza? O que expressa os ideais de beleza para a gente? A arte. Entretanto, de algumas décadas para cá, nem sempre a arte expressa o belo, Quantas coisas levam o nome de arte que, pelo contrário, ferem os nossos conceitos, a nossa percepção de beleza, A arte às vezes inclui até a arte musical. E quantas vezes as músicas divergem de um ideal de beleza que a gente algumas vezes aborda e começa a conhecer no nosso planeta, ainda com limitações. Então vejam que Aulus coloca a arte como a mediunidade do belo. Falou com André e com Hilário que de certa forma a arte antecede situações que virão no futuro, e mais, comentou outras coisas com André e com Hilário que eles acabaram aqui omitindo, talvez porque não seja a hora ainda da gente compreender, E seguiram as observações deles. Passamos então por alguns empregados da higiene pública, removendo o lixo de extensa praça. Aqui temos os varredores, disse com respeitoso acento, valiosos médiuns da limpeza. Bacana, Vejam o que é o conceito de um espírito superior e como que ele enxerga cada um. Ser o médium da limpeza é algo de grande importância ou não? Basta a gente estar num ambiente sujo, desorganizado, que não foi limpo, para a gente perceber isso. Então, tanto é que nós temos, por exemplo, os irmãos já devem ter visto aquela passagem do óbolo da viúva,
que Jesus estava com os discípulos dentro da sinagoga, me parece que era até dentro do templo de Salomão, e ali as pessoas chegavam para doar. Quando a viúva levou só uma pequena moedinha, doou, e Jesus então fala com eles que ela havia doado mais do que todos ali presentes. E antes que a lição se encerre, e esse foi o registro bíblico, ficou somente nisso, só que dentro das obras espíritas, irmão X foi além, porque Jesus continuou com os apóstolos dentro do templo, e depois chega uma senhora, que era uma escrava, doando do seu tempo livre para poder fazer a limpeza do templo. E, inclusive ali ela limpava, às vezes, sujeira de todas as espécies, até porque em matéria de higiene, antigamente, a situação era muito mais precária. Então ela limpava com amor, com boa vontade. Foi quando então Jesus disse que de todos que foram ali naquela noite, ela doou mais do que todos, inclusive mais do que a própria viúva, porque ela doou de si mesma. Então, valorizando para a gente o valor da limpeza, da organização, do asseio. E continuam Aulos e André Luiz. Logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça, e nosso instrutor adiantou: vemos aqui o fórum onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens em suas atividades, profissões e associações são instrumentos das forças a que se devotam, ou seja, a que se dedicam. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam, conforme a natureza dos sentimentos e ideias de que se nutrem. Então a gente vê, meus irmãos, aqui com clareza, após os vários exemplos presentes no cotidiano, o que Aulos então queria sintetizar e mostrar para André Luiz, para Hilário e para nós. Ou seja, todos nós recebemos estímulos, percepções, trazemos conosco ideais, sentimentos, aspirações, concepções de mundo, da vida, das pessoas, e de acordo com tudo isso que a gente recebe, que a gente tem interiorizado dentro de nós, nós vamos o que então? Refletir a nossa volta. Ou seja, o que Jesus falou conosco lá no Evangelho? A boca fala do que está cheio o coração. Só que, de uma forma mais abrangente, o que Aulos está dizendo? Ele também fala aqui conosco o seguinte: as mãos fazem o que está cheio o coração. A cabeça pensa o que passa no coração. Ou seja, o nosso mundo íntimo reflete aquilo que a gente faz no dia a dia. A forma com que eu trato as pessoas, a minha forma de trabalhar. Por exemplo, nós sabemos muito bem que quem cozinha, quem prepara o alimento, até antigamente tinha uma fabricante de tempero que fez uma brincadeira, um trocadilho muito certo com isso. Vocês já devem ter visto lá o tempero Sazon, Chegava uma família para alimentar na casa lá da mãe ou da avó, aí todo mundo: nossa, mas a comida está boa demais, o que você pôs? Pus Sazon. Mas na verdade o que eles faziam ali, o trocadilho? Pus amor. E de fato é isso. Tudo à nossa volta se impregna do que a gente sente, do que a gente pensa. Se eu trabalho com amor, se eu tenho ideais superiores, portanto, de acordo com o meu mundo moral, de acordo com os meus sentimentos, com os meus valores, tudo à minha volta vai refletir o que eu estou passando. Vocês se lembram, por exemplo, meus irmãos, os estudos que a gente fez a respeito da psicometria? Todos os objetos materiais à nossa volta se impregnam das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, do que acontece no ambiente físico. A um ponto, inclusive, não sei se os irmãos se lembram, um exemplo que a gente trouxe, teve uma ocasião que o Chico foi fazer uma visita a uma senhora, chegou lá, em cima da mesa tinha uma penca de banana, aquela banana mais linda.
né? Imagina uma banana madurinha, no ponto que já pode ser comida, docinha e tudo, a banana encheu ou seja, de encher a boca de saliva, né? Quando o Chico então foi para pedir ali uma banana, porque era uma penca grande, não ia fazer falta nem nada, Emmanuel vira para ele e fala o seguinte: não come não come. Aí o Chico então, obediente com Emmanuel, seguiu, né? Deixou de comer, e depois Emmanuel explicou para ele: olha, o clima que essa família vive é de tanto conflito, de tanta discussão, eles nutrem aqui uma convivência tão infeliz, que o alimento que se impregnou dessas vibrações. Se você comesse, Chico, você ia passar um mal terrível. E é por isso que às vezes hoje em dia a gente entende, né? Às vezes a gente come uma comida de bons ingredientes, bem feita, tudo novinho, mas às vezes não sente bem. Porque o que a pessoa que preparou ele estava sentindo? Como que ele impregnou aquele alimento? Enfim. E não é à toa que às vezes a gente tem valorizado cada vez mais a comida simples, às vezes feita dentro de casa, né? Às vezes a que a gente menos corre o risco de ter ali algum mal-estar. Então, meus irmãos, o que Aulo está dizendo é o seguinte: tudo à nossa volta reflete o quê? O nosso íntimo. Reflete o nosso íntimo. Não é à toa que a doutrina espírita a todo momento fala conosco: reforma íntima, reforma íntima. Se a gente se muda intimamente, tudo à nossa volta transforma. E segue então André Luiz e Hilário dizendo o seguinte: atingíramos, no entanto, o lar em que Hilário e eu nos dedicaríamos ao socorro de uma criança doente. Então aqui, o capítulo é pequenino, mas é como se daqui para frente começasse a segunda parte do capítulo. Nessa primeira parte, então, qual que é a síntese, qual que é a ideia principal? Todos somos médicos, o tempo todo. Eu recebo um impulso, eu recebo um estímulo, processo aquilo e retorno para alguém, para quem está à minha volta, por palavras, por ações, por pensamentos, o tempo todo. Eu vejo a notícia na televisão, às vezes eu vou absorver aquilo só para mim, especialmente se a notícia é ruim, não vou levar para frente, não vou dividir com ninguém, ou senão eu vou entrar no ônibus ou falar com a maior volume possível para todo mundo escutar a tragédia que acabou de acontecer, para ver se eu consigo jogar pessimismo e desânimo para todo mundo, né? Ou seja, somos nós. Eu recebo estímulos, recebo informações, tenho um conjunto de ideias, de sentimentos, de ideais superiores ou inferiores, processo aquilo e devolvo, né? Então esse é o primeiro ponto, é a mediunidade generalizada que toca a criatura humana e a sociedade. Nessa segunda parte, André Luiz e Hilário começam a nos descrever o seguinte: os dois estavam em missão de auxílio a uma criança que estava doente, né? Ou seja, tinha uma criancinha doente, possivelmente, quem que deve ter pedido a ajuda de Deus lá? Nessas horas, o maior pedido vem de quem, né? Da mãe. Deve ter uma mãezinha que bateu lá na porta do céu: pelo amor de Deus, me ajuda com meu filhinho e tudo, enfim. Chegaram lá André Luiz e Hilário com a missão de socorro e de auxílio àquela criança enferma. Nesse ponto da excursão, o orientador, esperado à distância, separar-se-ia de nós finalmente. Ou seja, dali para frente aquele trabalho era de André e de Hilário, e Aulos iria o quê? Se despedir deles. Aulos seguiu-nos paternal. Na intimidade doméstica, ou seja, eles entraram dentro da casa e observaram um cavalheiro maduro e a esposa, que tomavam café em companhia de 3 crianças. Ladeando, a mesa limpa e sóbria, descansava em larga poltrona o menino abatido e pálido, que nos recolheria o esforço assistencial. Então vejam que interessante, né, meus irmãos? Como é que, da mesma forma que às vezes a gente chama um médico ou um enfermeiro dentro de casa, os benfeitores vão à nossa casa, de acordo com as necessidades, com aquilo que a gente precisa, com a assistência que a gente necessita, com o nosso merecimento,
acrescido da misericórdia divina. O instrutor fixou os olhos no quadro expressivo que nos tomava a atenção e exclamou. Então aqui nós vamos ver o que Aulus vai desenvolver para a gente a respeito da família. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, neles se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e dos adversários de ontem, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. Olha aqui que interessante. Quem são os médiuns da vida? O pai e a mãe. Eles são sem o pai e a mãe, não teríamos a vida, não teríamos o processo encarnatório na Terra. Ou seja, vejam, meus irmãos, que valor sublime que Aulus coloca aqui para a gente. Ou seja, todo pai e toda mãe um dia foi médium da vida. E ele segue dizendo mais, que quando o homem e a mulher abraçam o matrimônio por escola de amor e trabalho, ou seja, como um compromisso no qual vão se preparar para amar no sentido de renunciar, sacrificar-se, esquecerem de si mesmos em prol do outro, porque isso é o amor verdadeiro, que a gente tem sempre estudado aqui na nossa casa, né? Tem uma página mesmo no Boa Nova, que quando Jesus conversa com Madalena, chama Maria de Magdala, é o capítulo 20 do Boa Nova. Esse último domingo nós estudamos lá em casa, por isso que eu estou com ele fresco aqui na cabeça. Maria pergunta para Jesus o seguinte: só ama quem sabe sacrificar-se? E Jesus então confirma: sim, Maria, o segredo do amor está na disposição de sacrificar a si mesmo em benefício de quem se ama. Saber imolar-se, justamente, é o termo exato que está lá, Paulinho. Então, sinônimo do amor verdadeiro é ou seja, qual a medida do amor? A medida do sacrifício que eu sou capaz de me submeter. Quanto mais eu amo, mais eu me sacrifico, mais eu renuncio em prol da criatura amada, né? O grande exemplo que a gente tem do amor verdadeiro: uma mãe com o filho. Sacrifica a forma física, sacrifica o bem-estar, as noites de sono, sacrifica sonhos, sacrifica recursos materiais, às vezes até uma carreira profissional, em benefício de gerar uma vida ou mais, né? Então, Aulus continua dizendo aqui o seguinte, que quando homem e mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem, neles se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização. Ou seja, nós não estudamos aqui ao longo dessa obra os fenômenos de materialização, fenômenos complexos, difíceis de serem observados, né? O Chico participou deles ao longo de uma parte da vida dele. Depois Emmanuel falou o que com ele? Chega, né? Sua missão agora é materializar o quê? Livro, né? Sempre foi, mas o foco principal é a materialização das ideias grafadas nos livros. O que a gente faz com os espíritos a quem a gente tem amizade ou inimizade por meio da maternidade e da paternidade? A gente materializa eles junto de nós, né? Ou seja, o médium da vida materializa uma alma querida ou uma alma a quem a gente precisa acertar contas do passado. A paternidade e a maternidade, dignamente vividas no mundo, constituem sacerdócio dos mais altos por espírito reencarnado na Terra, pois, por meio delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza.
Então, meus irmãos, vejam que Aulos chega a falar que paternidade e maternidade, vividas com dignidade, se assemelha ao quê? A um sacerdócio, a algo santo, a algo sublime, porque nós não tenhamos dúvidas, o meio mais efetivo e seguro de nós transformarmos um espírito é como? No lar, na família. Se nós temos uma alma difícil, complicada, ou que já tem alguns valores, mas que precisa desenvolver outros, qual a melhor escola que a gente pode proporcionar para ele? É a que tem a nota mais alta no Enem, né? É aquela que tem programa de intercâmbio, que ele aprende língua estrangeira? Não, nada disso. É um lar bem fundamentado. E, meus irmãos, nesse sentido aqui é no aspecto moral. Não vai depender se a família é bem posicionada socialmente ou financeiramente, ou se passa mesmo dificuldades ou algumas privações. Se for um pai e uma mãe dignos e nobres, os exemplos que eles vão dar aos filhos serão inesquecíveis. E o que eles são capazes de ensinar no lar, nenhuma outra escola do mundo vai ensinar. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho nos comentários de Emmanuel, presente aqui no livro Consolador, ilustrando justamente esse trecho, essa fala de Aulos, ao ponto de ser o grande foco da doutrina espírita na atualidade. Ou seja, quais as grandes missões do Espiritismo? Nos tornar criaturas melhores. Agora, onde atuar prioritariamente nesse processo de reajustamento, de progresso e de melhoria da criatura humana? No lar, mais do que até no centro espírita. Se a gente contribuir para transformar os lares, nós vamos estar construindo uma nova base para uma sociedade do futuro. Portanto, às vezes eu vou estar conversando com alguém que às vezes nem necessariamente é espírita ou frequenta aqui conosco, mas se eu apoiá-lo em equilibrar o seu lar, em valorizar a sua família, em cumprir os seus deveres enquanto pai ou enquanto mãe, nós vamos estar contribuindo para uma sociedade melhor. Isso é muito interessante. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho na opinião de Emmanuel. Continua ele dizendo para a gente o seguinte: Aulos, além do lar, ou seja, fora do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, uma vez que, na posição de pai e de mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. Ou seja, onde que a mediunidade é mais presente, mais espontânea? Dentro do lar. Como que, por exemplo, os fenômenos da intuição e da inspiração vão atuar em pouco ou em grande medida dentro do lar? Talvez o tempo inteiro. Vai ser o anjo da guarda do filho e da mãe, inspirando a mãe a corrigir o filho, né? A gente já percebeu o seguinte, que mãe tem faro quando o filho está fazendo coisa errada, né? Opa, fulano está muito quietinho, né? Aí vai lá, não deu outra, pega, né? Com a mão no cutilho, como se diz, né? Ou seja, de fato, estava fazendo coisa errada. Agora, de onde vem isso? Às vezes de um processo mediúnico, do anjo da guarda do filho que vira para ele e fala: vai lá agora. Aí quando vê o menino, se é pequenininho, estava lá esticando a mãozinha para pegar uma chaleira de água que está fervendo no fogo, né? Ou se não, se é um filho já mais crescido, chega justamente na hora de um programa de televisão impróprio, que o filho ou a filha está vendo, aí vai lá: você está assistindo isso? Muito bem, você está proibido de ver televisão uma semana, né? E aí vai ele ser enérgico, vai corrigir, vai castigar. Ou seja, meus irmãos, a mediunidade dentro do lar, ela é o tempo inteiro. Inspiração, intuição, todos os fenômenos que a gente possa imaginar, positivos ou negativos.
Porque se também um dos componentes do lar anda fazendo, né, o que não deve fora de casa, chega em casa, ele vai ser médium do quê? Das trevas, talvez. Vai ser elemento de confusão dentro de casa. Vai ser elemento ali que vai causar discórdia, que vai causar dificuldade, que vai trazer problemas. Ou seja, a mediunidade é contínua, muitas vezes, dentro do ambiente doméstico. E num sopro de bela inspiração, concluiu Aulus: a família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando, ou seja, trabalhando, burilando, moldando corações para a imortalidade. Ou seja, vamos fazer um paralelo aqui, vejam que interessante. Na nossa reunião mediúnica de desobsessão, o que acontece? A espiritualidade maior coordena, nós, enquanto encarnados, viemos, procuramos dar o nosso melhor, e eles, então, avaliando as nossas possibilidades de trabalho e de ajuda, vão trazer um irmão A, B, C ou D para se manifestarem, para que ali, naquele momento, em contato com a matéria, a gente possa levar um pouquinho de evangelho para eles. Seja por meio da fala de quem lhes dirige a palavra, seja pelas vibrações do médium psicofônico, que é o primeiro enfermeiro, seja pelas preces do grupo, seja pelas vibrações do ambiente. Não é? Aí a gente para e pensa o seguinte: e na família? O que Deus faz? Deus incorpora um espírito num corpo de um filho para a gente doutrinar ele, para a gente ensinar ele ao longo de quanto tempo? De uma vida. É uma vida que eu vou ter condições ali de quê? De ensinar, de corrigir, de levar o evangelho, de dar amor. Ou seja, se numa reunião mediúnica conjugam-se vários esforços para, às vezes, uma conversa de 10 ou de 15 minutos, dentro do lar e da família, nós teremos condições, às vezes, de materializar espíritos ali durante anos de convivência conosco, especialmente o quê? Na infância, para que eles, então, mudem o caráter, mudem a conduta, corrijam seus defeitos, criem novas posturas, novos hábitos, adquiram novos valores. Para a gente entender a importância disso, vamos pensar o seguinte: vamos imaginar uma pessoa que está mais velha, que está bem cabeça dura, mas muito mesmo, teimoso. Se ele fala que isso aqui é banana e ninguém tira aquilo ali da cabeça dele, ele insiste, tema. De repente, aí a gente convivendo com aquela pessoa fala: que fulano ali não tem jeito não, é muito teimoso, é muito cabeça dura, não muda mais não. Aí chega um dia que ele vai para o lado de lá, e um dia do lado de lá ele volta o quê? Para o lado de cá. E aí ele volta enquanto criança, não mais cabeça dura como ele era quanto velho. Porque, conforme nós aprendemos na doutrina, durante os 7 primeiros anos da infância em especial, o caráter da criança e do espírito está especialmente o quê? Maleável. Está especialmente maleável. E é justamente quando eu vou ter todas as oportunidades de corrigir, ensinar novos valores, né? A gente pensa, por exemplo, o seguinte: se a gente pega as gerações anteriores, havia muito mais preconceito do que hoje. Por que houve essa evolução e esse progresso para diminuir? Fruto da educação, fruto do aprendizado que as gerações sucessivas vão recebendo na direção de valores universais que estão presentes para a gente no Evangelho. Jesus mesmo, com toda clareza, sempre trouxe para a gente que não havia nenhuma distinção de cor, de raça, de religião. Quando ele se encontra, por exemplo, com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, né? Para Jesus não havia distinção se era samaritano, se era judeu. A vítima que estava caída à beira da estrada, que o bom samaritano socorreu, nós não sabemos de que cor que ele era, de que religião que ele era, se ele era rico ou pobre,
né, onde que ele morava, de onde ele vinha, para onde que ele ia, simplesmente era uma vítima que precisava de ajuda. Então, meus irmãos, à medida que esses valores vão sendo aprendidos, o que nós temos de mais efetivo para poder transformar uma alma e um espírito, uma vida nova? O processo reencarnatório. Voltar como criança. Agora, se o espírito volta como criança e encontra no lar, não 2 professores e 2 exemplos, mas 2 pessoas indiferentes ao seu processo educativo, daí a pouco ele vai retomar o quê? Todo o passado reencarnatório dele. E o grande papel educativo que a gente tinha por desempenhar, perdeu-se, desperdiçamos. E não mudamos o caráter, a conduta, os valores, a forma de agir, de sentir, de pensar daquela alma. É isso que a aula está mostrando para a gente. O seguinte, vocês não imaginam, e aí a obra de André Luiz é muito rica para nos mostrar. Não é fácil providenciar um processo reencarnatório. Existe um grande, enorme trabalho por detrás, especialmente quando a gente lida com a questão de um inimigo do passado. Vocês se lembram que houve uma ocasião que a gente estudou aqui, um dos capítulos do livro Missionários da Luz é exatamente isso. Mostra os benfeitores tentando preparar um espírito que era inimigo do pai para poder voltar como filho dele. O que estava acontecendo? Quando o espírito se aproximava do pai à noite, o pai tinha uma espécie de pesadelo e uma repulsa instintiva por ele, que era de tanta intensidade que estava dificultando o processo reencarnatório daquele espírito ligar-se à mãezinha como um filho, né, como um espírito que iria animar um corpinho que iria se formar. Ou seja, foi feito um grande trabalho, um grande esforço para aquele espírito adquirir mais a ideia do perdão, o pai também, e aí então preparar a reencarnação que começava. Então é o seguinte, é feito um enorme trabalho, materializa um espírito dentro da casa da gente, como um filho ou como um neto, por exemplo. O que nos compete então nessa etapa? É como se a espiritualidade dissesse o seguinte, atenção, uma chance de ouro de mudar uma alma está na sua mão. Como pai, como mãe, em primeiro lugar, os 2, e depois aqueles que têm alguma ascendência ou alguma influência na condição, por exemplo, de avós. Quando os avós convivem e influenciam o processo educativo da criança, né? Em seguida, o assistente leu o mostrador de um relógio e observou. Aí Aulos disse o seguinte, quem caminha com a responsabilidade não deve esquecer as horas. Retirou-se precípite, ou seja, ligeiro. E o seguimos até a praça próxima. Então Aulos entrou com eles dentro de casa, deixou esses elevados conceitos relacionando mediunidade com paternidade e maternidade, né? Em ilações, em ligações de grande sabedoria, e então saiu com eles, né, preparando-se para poder ir embora. Aulos fixou o céu azul, em que o sol como que se desfazia em chuva de ouro quintessenciado. Quintessenciado, meus amigos, é um adjetivo que denota no mais alto grau de pureza. Então é como se o sol ali fosse uma essência de um ouro da maior pureza imaginável. E dispunha-se a nos abraçar quando me percebeu o propósito mais íntimo, falando com humildade. Então ele iria dar um abraço em Hilário e André. Foi quando então ele percebeu o pensamento de André Luiz e falou com ele o seguinte: faça a prece por nós, André. Ou seja, reze por nós, né? Nós estamos nos despedindo. Vamos então fazer a prece em agradecimento por o quê? Por esse ciclo de aprendizado que nós tivemos aí ao longo, né, dos últimos dias. A gente não sabe exatamente o horizonte de tempo que se passou, né, durante os capítulos descritos aqui, mas era a intenção de André e de Aulos. Reverente
pedi em voz alta. Então André Luiz começa a fazer uma prece de certa forma diferente da que às vezes a gente observa. Vejamos que interessante a prece feita por André. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Olha que interessante. O que André Luiz começava a agradecer ali naquela hora? Quantas lições, quanto aprendizado eles receberam. Então André Luiz pediu o seguinte: nos faça dignos de sermos bons alunos, de observarmos, de aprendermos essas lições e pôr em prática. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Olha o que André pedia: Senhor, dê mais sabedoria para todos aqueles que se dedicam o quê? A ensinar. Ajude os professores, engrandeça a alma deles mais capacidade cognitiva, mais memória, mais clareza, mais didática, mais elementos de ensino. Faça deles mais sábios, para que eles continuem a exercer o ofício que têm, a ocupação que exercem, com ainda mais louvor, com ainda mais beleza. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te os discípulos fiéis com o respeito e o carinho que lhes devemos. Olha, não é uma prece diferente, meus amigos? Olha o que André pedia: que ele, todos os aprendizes de maneira geral, soubessem respeitar, ter carinho pelos bons mestres, pelos bons professores. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixeis confiados à própria cegueira, e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se, e que por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, fazendo-se pequeninos, a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Ou seja, André Luiz ali então proferiu uma grande prece, o quê? De gratidão. É como se pela prece ele agradecesse aquele professor emérito, aquele professor nobre de grande valor. O orientador devia saber que ele próprio personificava para nós os benfeitores a cuja grandeza nos reportávamos. Entretanto, não ousei pronunciar-lhe o nome, tal a veneração que nos merecia. Ou seja, meus irmãos, vejam que interessante. Eles tinham tanto valor, tanto apreço pelo Aulos, tanta gratidão, e reconheciam a grandeza e a sabedoria dele, que ensinou aos dois, e ensinou também a milhares de outras pessoas pela grafia das lições recebidas, por intermédio desse livro, que eles sabiam que, se mencionassem Aulos na própria prece, iriam fazer o que com Aulos? Constrangê-lo. Toda alma bondosa esquiva de elogios pessoais, porque ele sabe o quanto ainda ele é limitado frente à grandeza de quem verdadeiramente é grande. Por exemplo, quando a gente estuda a vida do Chico, qual que era um dos assuntos que mais incomodava e constrangia o Chico? Vocês sabem? Vamos ver se vocês sabem. Eram elogios e perguntar para o Chico a respeito das vidas passadas dele. Aquilo ali, meus irmãos, o Chico começava a se remexer na cadeira, ficava incomodado. Por quê? Porque aquilo ali feria, de certa forma, o pudor dele, a humildade que ele se esforçava em ter. Portanto,
qualquer tipo de elogio, quando um espírito de fato caminha na direção da nobreza espiritual, ao invés de agradar, bom, quem gosta de ser bajulado, quanto mais se elogia, mais infla, para uma pessoa verdadeiramente nobre ou que caminha nessa direção, qualquer elogio é um incômodo, é um constrangimento. E era o que o Chico sentia, e é o que a gente vê aqui na figura do Alves, ao ponto de André Luiz e Hilário nem sequer mencionar o nome dele. Aí, nesse ponto aqui, nós vamos dar uma paradinha e vamos recapitular esse aspecto, porque ele vale a pena ser lembrado. Como que nós vamos recapitular isso? Quando a gente pega esse livro, vocês se lembram, meus irmãos, quando que foi descrita para nós a respeito da figura de Aulos? Primeiro capítulo desse livro, lá no capítulo 1, estudando a mediunidade. Quem era Aulos? A identidade dele verdadeira não foi revelada, mas a carreira dele de crescimento e de aprendizado consta aqui para a gente na segunda página do capítulo 1. Vamos recapitular. Interessava-se pelas experimentações mediúnicas desde 1779, quando conhecera Mesmer em Paris, no estudo das célebres proposições lançadas a público pelo famoso magnetizador. Então vamos lá. Quando que Aulos começou a estudar mediunidade, magnetismo, influência dos espíritos? Tem um pouco de tempo, 1779 para hoje, né? Vamos fazer a conta aí, tem uns 200 anos que ele estuda esse assunto, né? Só que não ficou só nisso, ó. Reencarnou no início do século passado. Esse livro foi escrito em 1955, portanto, século passado, século XIX, 1801 a 1900. Então, ele reencarnou no início dos anos 1800 e apreciou de perto as realizações de Allan Kardec na codificação do Espiritismo. Privara-se com Carragné e Balzac. Carragné, que foi um magnetizador francês, e Balzac, um escritor francês, com Théophile Gautier e Victor Hugo, acabando seus dias na França, depois de vários decênios, de várias décadas, consagrados à mediunidade e ao magnetismo, nos moldes científicos da Europa. Ou seja, no século XIX, a que ele se dedicou? Estudo científico do fenômeno mediúnico. Nós não está falando aqui quem foi, mas quem será? Né? Será que foi, né, um William Crookes, um daqueles contemporâneos de Kardec, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Leon Denis? Nós não sabemos. Talvez foi um grande vulto da própria doutrina, que se dedicou, inclusive, depois a continuar os estudos da mediunidade no seu aspecto científico. No mundo espiritual, prosseguiu no mesmo rumo, observando e trabalhando em seu apostolado educativo, dedicando-se agora à obra de espiritualização do Brasil, e isso há mais de 30 anos. Ou seja, além dos estudos que ele teve no mundo espiritual, ele pegou uma tarefa lá no mundo espiritual também. Qual que era? Ajudar o Brasil a se espiritualizar, a conhecer a doutrina, exercer a mediunidade com equilíbrio, né? Vejam que interessante, meus irmãos. Qual que é a importância dessa obra aqui para o exercício da mediunidade? Nós vimos ao longo do estudo desses 30 capítulos, né? Dessa obra que chegou para a gente em 1955. Então, dedicando-se agora à obra da espiritualização no Brasil, e isso há mais de 30 anos, comentava otimista as esperanças do novo campo de ação, dando-nos a conhecer a primorosa bagagem de memórias e experiências de que se fazia portador. Então, tem um livro, inclusive, meus amigos, que é aquela História do Espiritualismo, do Arthur Conan Doyle.
Lá nós temos, por exemplo, a descrição de muitos e muitos experimentos científicos em torno da mediunidade, tanto por William Crookes, como depois também com uma médium italiana chamada Eusapia Palladino. E havia pesquisadores muito sérios que se dedicaram aos estudos da mediunidade, só que, após os fundamentos científicos bem estabelecidos, o que veio a ser a mediunidade no Brasil? Não mais a mediunidade no aspecto científico, mas a mediunidade o quê? Praticada, vivida, exercitada. E para exercer e praticar a mediunidade, a ciência não é o principal aspecto, é o aspecto moral, conforme a gente tem estudado aí ao longo do tempo, né? Então, vejam aqui a reverência e o carinho que eles tinham com a figura de Aulus, que certamente o quê? Merecia todo esse carinho, toda essa reverência. Terminada a oração, observei-o de olhos úmidos. Aulus não disse uma palavra. Revestido de radiações luminescentes, dando-nos a entender que se despedia de nós igualmente em prece, recolheu-nos num só abraço e partiu. À maneira de crianças, Hilário e eu, em pranto mudo de reconhecimento, contemplando-o até que se lhe apagou o vulto ao longe. Lembramos-nos então do trabalho que nos aguardava e, louvando o serviço que em toda parte é a nossa bênção, passamos a socorrer a criança enferma como quem se incorporava ao grande futuro. Então, meus irmãos, da mesma forma, que encerra-se aqui esse ciclo de estudos de Aulus e de André Luiz, e que André grafou e trouxe para a gente, hoje a gente fecha também esse ciclo aqui de estudos dessa obra, Tem horas que o trabalho na seara espírita, meus amigos, a aparência dele às vezes não revela a grandeza que tem. Numa assembleia que não está lotada de gente como a nossa aqui hoje, entretanto, quanto aprendizado que essas sucessivas reuniões das últimas quintas-feiras trouxeram para nós. Quantas lições, em torno de assuntos e de lições que a gente sequer conhecia. Psicoscópio, materializações, psicometria, mediunidade no leito de morte, enfim, e tantas outras lições que a gente recebeu: psicofonia consciente, psicofonia inconsciente, desdobramento, o médium invigilante, a generalidade da mediunidade, todos os fenômenos da vida humana e tantos outros estudos que a gente teve. E mais, o que a gente observou ao longo dos capítulos? Os assuntos se esgotaram dentro de cada capítulo? Não. Na verdade, são portas de entrada para um aprofundamento disponível para todos nós. Eram abordagens objetivas, seguras, claras, mas que na verdade trouxeram para nós esclarecimentos de assuntos que se desenvolvem num campo muito mais amplo. Quando a gente pega, por exemplo, a psicometria, não sei se os irmãos se lembram, quando a gente fez o estudo aqui da psicometria, nós fizemos referência a uma obra que trata só de psicometria, chamada Os Enigmas da Psicometria, de Ernesto Bozano. Na ocasião, inclusive, eu estava de férias, aí eu comprei o livro, li e trouxe alguns exemplos que tinha lá, mostrando situações assim impressionantes, de como que tudo que é material grava, como se fosse uma câmera ligada o tempo todo, filmando tudo e absorvendo tudo que está à volta, Quando a gente estudou, por exemplo, xenoglossia, que é a comunicação mediúnica numa língua estrangeira, numa língua desconhecida, existe uma outra obra, também de Ernesto Bozano, xenoglossia, e assim por diante, O fato, meus amigos, é que a gente encerra hoje esse ciclo de estudos, e aí então a gente, fecha um estudo imediatamente o quê?
começa outro, né? Nós não estamos formados em mediunidade nem em doutrina espírita ainda não. Fechou um estudo, começa outro. O que nós temos agora pela frente? Um livro que chegou 10 anos depois, pela psicografia do Chico, que é o livro Desobsessão. Nós vamos, conforme a programação de estudos que já está disponível para a gente, no nosso mural e no grupo do Solar, nós vamos reiniciar os estudos dessa obra de fio a pavio. Acho que o vovô que tinha essa expressão, não é, Paulinho? Ou seja, nós vamos pegar do comecinho e vamos navegar nela até o final. Essa obra, meus amigos, ela é de enorme importância para quem já pertence, já participa, já trabalha no grupo mediúnico e também para quem se prepara para ingressar no grupo mediúnico, na condição de trabalhador, de colaborador. Ou seja, nós vamos ver aqui lições muito claras, objetivas, é como se fosse um manual prático, quase que uma receita de bolo, de funcionamento de uma reunião mediúnica. Eu me lembro de outras ocasiões, eu me lembro de já ter participado de 2 estudos dessa obra aqui no Solar. O primeiro deles com o vovô lá atrás, outro em anos mais recentes. O fato é que agora nós vamos o quê? Voltar nela. Porque a necessidade do estudo, mesmo de obras que a gente viu, é permanente. Até porque talvez a gente vá aprender agora ou perceber lições que até então a gente não tinha aprendido, ou não tinha percebido, ou não tinha dado o devido valor. Tá? Então, graças a Deus, né? Da mesma forma que Aulos e André Luiz agradeceram, vejam que interessante o último capítulo do livro Estudando a Mediunidade do São Martins Peralva. O último capítulo tem 2 páginas e ele fala aqui, ó, assim seja. Concluindo a nossa tarefa, São Martins Peralva fala. O senhor conheceu ele, tio João? Conheceu, né? Concluindo a nossa tarefa, não podemos esquecer os amigos espirituais que nos ajudaram no silêncio das horas mortas. E aí a gente para e pensa, vocês acham que os benfeitores nos ajudaram ou não também nesses estudos? Demais, muito, sempre. A esses benfeitores acreditamos o júbilo, a alegria de termos levado até o final esta humilde empresa doutrinária, na qual esperamos vejam todos os companheiros simplesmente o testemunho de nosso devotamento ao Espiritismo cristão, sublime edifício devido na terra ao excelso espírito de Allan Kardec. Assim sendo, tributando-lhes a nossa carinhosa homenagem, encerramos as páginas deste livro com a prece proferida pelo querido André Luiz, ao término da maravilhosa excursão realizada na venerável companhia do assistente Aulos e de Hilário. A todos os espíritos que comparecem nas páginas de Nos Domínios da Mediunidade e a outros que nos ajudaram ocultamente, o nosso respeito e o nosso afeto. E aí a gente faz as palavras de São Martins Peralva as nossas também, né? A nossa gratidão por termos estudado com a ajuda deles uma obra tão esclarecedora, tão abençoada, que nos ensinou tanto, que sem o concurso e o auxílio deles não seria possível. Bom, meus amigos, esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos aqui franquear a palavra. Antes eu vou só interromper a gravação para que os amigos participem conosco, né? Tragam aí acréscimos, comentários que certamente vão servir para todos, né?